Você sabia que o templo onde Jesus falou que era a sua casa em Mateus, ele estava se referindo a você? Ele estava pegando algo que era físico e levando para o lado espiritual, que futuramente seria você? Fica aí e confere o vídeo. Se inscreva em nosso canal, curta as nossas mensagens e compartilhe para que possa alcançar mais pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Cristo. Mateus capítulo 21, nós iremos ler versículos 12 e 13, que diz assim: Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. E repreendeu-os. Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. A princípio, quando nós lemos esse texto, ficamos apenas com a ideia de que o templo sobre Jesus, que Jesus estava se referindo, era a casa de Deus, acabou, ponto. E a gente não consegue entender mais nada do que está escrito, a não ser que o templo ali era a casa de Deus. Porque é isso que nós ouvimos falar desde criança. Porque é isso que o sistema religioso coloca na nossa cabeça, que o templo é a casa de Deus, que Jesus chegou no templo e ficou revoltado com aquela situação, quando viu os cambistas comprando e vendendo as mercadorias no templo. Então é isso que a gente cresce ouvindo, e é assim que a gente vai levando. Ora, esse texto ele vai além do que você está pensando. E até mesmo além do que você aprendeu no sistema religioso. Eu quero chamar a sua atenção para falar sobre duas coisas aqui importantes nesse texto. Duas. E a primeira coisa é o seguinte. Note que no versículo 2, Jesus diz assim, versículo 13, aliás, e repreendeu-os. Está escrito, a minha casa, preste atenção, para você ver onde eu vou chegar. A minha casa. Singular. Por que a minha casa? Porque só havia um templo judaico em Israel. Então, é um absurdo a gente ver o sistema religioso defendendo as suas igrejas, o seu sistema religioso, e usando esse texto como a gente tem visto, para dizer que a casa dele é a casa de Deus. Mas Jesus disse assim, a minha casa, referente àquele templo que estava em Israel. Ele não disse as minhas casas, não. Ele não deixou a ideia de que haveria várias casas. Não. Isso é singularidade. Isso que ele falou. Singularidade. Está no singular. A minha casa. Ele não falou as minhas casas no sentido de plural. Então, o pastor, o presbítero, ou sei lá dos quantas, para estar usando esse texto, cara, para querer justificar a tua igreja. Tua igreja nessa época nem existia, cara. Não existia igreja cristã. Isso veio surgir no século IV, século III para o século IV, que vieram construir templos e tal, quando o cristianismo foi oficializado como religião dos cristãos. Para dizer esse texto, cara, você quer enganar quem? Cola mais não. Esse é o primeiro ponto que eu queria abordar no texto.
Tendo Jesus entrado no pátio do templo, versículo 12, expulsou todos os que ali compravam e vendiam, né? Estavam ali comprando e vendendo, aquela coisa toda, tal. E detalhe que aquelas pessoas que estavam ali comprando e vendendo eram pessoas que tinham ligamento com o templo, pessoas que frequentavam, que sempre estavam ali adorando a Deus e tal, e agora estão fazendo ali de comércio, ó. Você não tem aquilo como sagrado? Então por que você vai fazer aquilo de comércio, já que é um lugar sagrado? Aí caiu a revolta em Jesus, a ira em Jesus. E saiu derrubando tudo. Ué, você não tem aqui como sagrado a minha casa, a casa do meu pai? Não é sagrado? Então por que vocês estão aqui comprando e vendendo, roubando, enganando o povo? Como é que pode? E aí a revolta tomou conta e ele saiu derrubando tudo. A minha casa será chamada casa de oração. A segunda coisa que eu quero abordar aqui no texto também está no versículo 13, na continuação de onde eu parei. A minha casa será chamada casa de oração. Como eu disse, quando você lê esse texto, a princípio você não percebe nada. Você percebe apenas que o templo é a casa de Deus, a igreja é a casa de Deus, porque é isso que eles colocam na nossa cabeça. Só que não é assim que a coisa funciona. Note que Jesus ele sempre pegava uma coisa física para falar de uma coisa espiritual. Ele sempre fez isso. A parábola do bom semeador, por exemplo, ele saiu espalhando semente. Saiu espalhando semente, saiu espalhando. Mas qual era o objetivo? Trazer uma mensagem espiritual. Aí ele usou a semente como parábola. E ele sempre fez isso. Ele disse, coma o meu corpo, beba o meu sangue. Ele estava usando o pão e o vinho, elementos físicos, para trazer uma ideia espiritual. Porque era isso que ele fazia. Ele pegava elementos físicos para trazer a ideia espiritual. Dito isso, preste atenção, vou ler novamente. A minha casa será. Ele não disse assim, a minha casa é casa de oração. Não. Ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. Ele apontou para o futuro. A minha casa será chamada casa de oração. Ele pegou a ideia do templo e fez alusão a algo futuro, a verdadeira casa de Deus que somos nós. Por isso que ele apontou, será chamada. Ele não disse, a minha casa é chamada, referente àquele templo. Não. Negativo, não foi isso que ele falou, não. Ele disse que a minha casa será chamada, apontando para o futuro, para mim e para você, que seríamos sua casa após a sua morte. Isso está escrito em Pedro também, que nós somos pedras vivas. Aí a pessoa fica acreditando que a igreja é a casa de Deus. Você já viu parede orando? Você já viu teto orando? Não, né? Você já viu concreto, cimento, púlpito, microfone orando? Não, né? Não. Por quê? Porque não tem vida. Você tem vida. Você ora. Você, de fato, é a casa de Deus. Então, isso é algo que muitas vezes nós passamos despercebidos quando lemos esse texto. A minha casa será chamada casa de oração. Aí ele apontou para o futuro. Ele pegou o templo físico, mas para trazer uma ideia futura. E não apenas aquele templo, até porque ele sabia que aquele templo futuramente seria derrubado. E aí? Ele sabia que aquele templo futuramente seria derrubado. E ele não deu ordem para ninguém levantar templo. Não. Isso por quê? Simples. Porque o templo somos nós, eu e você. Nós é que somos o templo. Simples. Então, meu irmão. Então, meu amigo líder religioso, pastor, pastel, o que é que seja. Para de usar esse texto, cara, para distorcer a Bíblia. Para querer trazer a ideia de que a tua igreja é a casa de Deus. Não, a tua igreja é a tua casa. A tua igreja não é a casa de Deus. É por isso que a gente vê aí várias igrejas, cada um dizendo estar com a verdade e pregando um evangelho diferente usando a mesma Bíblia. A gente vê várias
casas de Deus, né? São várias que a gente vê. Tem lugar aí que em cada esquina tem uma casa de Deus, né? Pregando um evangelho diferente com o mesmo livro. Interessante, né? Então, para de estar usando a Bíblia, cara, para querer enganar o povo. O povo está despertando. O povo está saindo dessa mentira. Sai fora, meu irmão. Sai fora. Tu não tá vendo que isso não está funcionando mais? Sai fora. Fique com Deus.